Oi, gente, tudo bom? Bom, vindo aqui gravar aula sobre classicismo. Aconteceu no século XVI, o classicismo, então tem em mente disso que esse daí só aconteceu no século XVI. O contexto histórico que aconteceu naquela época foi: a gente tem que relembrar o humanismo, aquela escola de transição, que as pessoas passaram a ser antropocentristas, que é o homem no centro de tudo. E isso vai ser predominante ainda nos dias do Renascimento, o classicismo. A Igreja Católica passa a ser questionada, que acaba tendo a reforma protestante, aquela coisa do Lutero, que o pessoal questionou a igreja sobre as práticas dela, questionou sobre os atributos, sobre várias coisas. Aí acabou que eles deixaram a igreja para lá e começaram a fazer a reforma protestante contra ela. Tem uma ênfase cada vez maior no ser humano e em seus sentimentos e dores. Isso vai ser bem predominante no classicismo. Tanto vai ser tanto no classicismo literatura ou nas artes renascentistas, em várias coisas. O homem passa a questionar, até porque ele passa a questionar a igreja, né? Então ele passa a questionar a vida, passa a questionar tudo, até por isso surgem novas invenções, novas descobertas de experimentos, novos métodos científicos, vai surgindo. E a proposta do classicismo era um retorno às formas e temas da antiguidade clássica, ou seja, a Grécia e a Roma antiga. Vou explicar isso mais nesse próximo slide. As características que a gente pode falar sobre o classicismo é que é o humanismo, né, a valorização do ser humano, o antropocentrismo, o racionalismo, a valorização da capacidade de racionar, a racionalização, reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem no mundo, não fundos de dois. Valorização da cultura grega, paganismo. Lembra que eu falei que eu ia explicar aqui? Então, como ele está resgatando a antiguidade clássica, acaba pegando a cultura, a valorização da cultura grega. Então, é essa valorização que é a volta da antiguidade clássica, que vai ser o denominado paganismo. Tem o hedonismo, que é a busca pela satisfação dos desejos humanos. Então, o sentimento, a satisfação, o desejo do ser humano vai prevalecer no Renascimento. Então, vai ganhar vida, vai ganhar foco os desejos do ser humano. O carpe diem, que é aproveite o dia, a fruição do dia, porque a vida é passageira, vai estar muito em alta, que vai juntar com a efemeridade do tempo, que é a constatação de que a vida passa rápido. Lembrando, lá no trovadorismo, eles tinham em mente só que, como eles eram muito teocentristas, que era o Deus no centro de tudo, eles tinham muito em mente que eu vou para onde? Eu vou para o céu ou eu vou ir para o inferno? Então eles tinham muito isso, eles tinham muita preocupação de onde eles vão depois que morrer. Aí agora no classicismo, no humanismo, vamos falar assim também, eles passaram a perceber que não é, eu tenho que me falar aonde que eu vou, né? Para onde que eu vou? Eu tenho que pensar agora, eu tô aqui vivo agora, então eu vou viver o que eu quero. Aí começa isso. Você pode fazer o que você quiser, vai entender. Eu acho muito legal. Tem o neoplatonismo, que é o amor sensual e ao mesmo tempo platônico. Vai surgir esse amor sensual, o embelezamento, mas sendo platônico. O equilíbrio formal, a utilização de poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. Então agora vai ser bem fixo a maioria dos textos que vão ser escritos. Vai ter rima, vai ter métrica regular, então vai ter uma característica própria. Doce estilo novo, que é o gozo pelo verso decassílabo. Lembra que eu ensinei vocês redondilha, maior, menor, então vai ser o mesmo esquema da redondilha, mas só que em vez de eu falei para vocês que a sétima sílaba era maior, agora vai ser a 10ª sílaba métrica que vai ser a maior, que vai substituir a redondilha maior, que vai ser o decassílabo. Pegou? Aí vai ter figuras de linguagens no momento, que é o paradoxo, a antítese e a personificação.
Vocês já estudaram figura de linguagem com a professora, então eu não preciso explicar para vocês o que é figura de linguagem. Mas se tiver alguma dúvida, pesquise, gente. Não é difícil figura de linguagem e ela vai estar muito presente na literatura. Mas antítese é falar tipo o ódio e o amor andando juntos, personificação é falar o sol nasceu alegre hoje. Então é coisa fácil, né? É difícil. Paradoxo falar uma coisa assim, tipo. É, a certeza a certeza é relativa. Daí a pessoa fala, você tem certeza absoluta. Então é uma coisa contrária das suas coisas. Aí vamos falar sobre o classicismo em Portugal, que a gente vem com Francisco de Sá Miranda, esse carinha aqui. Ele foi o primeiro, ele trouxe o classicismo lá, ele veio com essa ideia do classicismo em Portugal. Ele foi responsável pela introdução do verso decassílabo em Portugal, as produções em tercetos e oitavos, sendo responsável pela formação de poetas portugueses. É, eram parte da sua temática a reflexão moral, filosófica e política, além do lirismo amoroso. Escreveu também textos dramatúrgicos e cartas em forma de verso. Então, esse cara aqui, o Sá de Miranda, ele foi o primeiro cara lá que chegou com o classicismo em Portugal. Ele veio com os tercetos e oitavos, mas pode ter outros também, tipo. Ele veio com esse negócio de decassílabo e ele acabou dando inspiração a formação de vários outros poetas. Aqui um exemplo de um poema do Sá de Miranda. Comigo me desaviem, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta se crescesse, agora já fugiria de mim se de mim pudesse. Que mel espero ou que fim, dão vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Bom, eu contei antes e tem 7 sílabas métricas em cada um das redondilhas. E eu não sei se vocês perceberam, mas tipo, em cada estrofe tem. A primeira estrofe tem 4 versos e a segunda estrofe tem 8 versos. Então, é aquela coisa de quartetos e oitavos, mas no tercetos é a mesma coisa. Aqui temos a rima, vocês podem ver a presença da rima, tipo desavim, mim, perigo comigo. A rima vai funcionar para a maioria das vezes assim. Tipo, eu não sei se vocês já aprenderam na escola, mas a minha professora colocava tipo assim, o primeiro verso coloca a letra A, aí o segundo BB e o quarto A de novo, para você saber quais são as rimas, qual a sequência de rima. Mas vocês saberem que agora tem rima, tem métrica, então vai ser basicamente desse jeito o Sá de Miranda. Mas ele não é o mais importante. O mais importante é esse cara aqui, perfeitaço, Luís Vaz de Camões. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dele, já devem ter escutado alguma vez, lido em algum lugar. Mas ele é muito importante do classicismo. Ele fez o classicismo virar sucesso em Portugal. Tipo, o Sá de Miranda pode ter vindo com o classicismo em Portugal? Pode, mas ele não foi o mais importante para o classicismo. Foi Camões. A sua obra é dividida em épica, lírica e dramática. Eu vou falar da épica e lírica porque dramática é mais atuação e o que mais prevalece é o lírico e épico dele. O gênero lírico é sonetos, todo mundo acha que deve conhecer, mas eu vou apresentar depois também. Sonetos de lírica complexa, com verso decassílabas sobre a efemeridade da vida amorosa, bastante influenciada pelo neoplatonismo e que convive com temas sensuais, estabelecendo quase sempre uma contradição. O gênero épico, poemas narrativos sobre o feito de navegadores, guerreiros e heróis, os Lusíadas. Eu acho que alguém já ouviu falar do livro Os Lusíadas. É um livro de Camões épico, é um livro que é separado em conto
que Encanto, que fala sobre a viagem de navegação que ele vai para as Índias, que ele vai para vários lugares. Então ele vai escrevendo sobre essas viagens. E tem uma pegância da cultura da antiguidade clássica, porque ele vai escrever, né, no decorrer da narração, da narrativa, sobre alguns deuses, sobre algumas coisas desse tipo. Eu nunca cheguei a ler os Lusíadas, mas falam que é um livro bem bacana. Então, quem tiver curiosidade, vai lá pegar um resumo, assim, aconselho. O gênero lírico, aqui um exemplo, eu acho que bastante gente deve ter ouvido falar, esse soneto é muito famosinho, tem até uma música do Legião Urbana que fala sobre ele. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se contente, e é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos a amizade, se tão contrária a si, é o mesmo amor. Eu acho muito lindo, gente, coisa mais bonita. Acho lindo. E aqui a gente vê sonetos. Sonetos, ele é separado em quarteto, quarteto, terceto, terceto. Então vai ser sempre essa regrinha, essa característica do soneto, dois quartetos e dois tercetos. Explicando, são dois versos com quatro, não, duas estrofes com quatro versos e duas estrofes com três versos. É assim separada o soneto. A gente vê o quê? Presença de rima, o ver, o doer, o sente, o descontente, lembra aquela coisa, beber, o querer, o gente. E essa regrinha aqui que eu falei pra vocês funciona bem com o soneto, porque aí você pode ir medindo. E a gente vê a figura de linguagem aqui também, não sei se vocês viram, mas ó, o amor é fogo, personificação, é dor que desatina sem doer, paradoxo ou antítese, paradoxo. Então, aqui ó, ganha em se perder, isso daqui é antítese. Então, você vê a pegada de figura de linguagem nele. Aí aqui eu trouxe um trechinho de Os Lusíadas, que é o canto 1, que fala: As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trupana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remoto edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Não tem aquela coisa tipo, não é rimado, assim, é um texto épico, épico normal, narrativo, contando uma história. É dividido em vários cantos e o Camões, ele cai bastante no Enem. Vez ou outra ele tá lá um textinho de Camões, ou em vestibulares assim. Até eu acho que da Unicamp é obrigatório ler os sonetos do Camões, então peguem assim, foquem bastante nele, saiba que ele escreve soneto, ele tem o livro Lusíadas, que foi o mais famosaço de épico dele, então que vai dar tudo certo. Então, obrigada por essa aula. Ela não é uma aula rápida, mas a partir da. Não, a partir não. Ainda na aula que vem a gente vai falar sobre o quientismo, que aí chega Brasil, finalmente. Aí depois vai começar a ser o Brasil e Portugal juntos. Então, obrigado por assistir essa aula. Quem não assistiu essa aula presencial que online, no caso, pelo Meet, põe o seu nominho aí para eu colocar presença para vocês. E eu vou fazer, depois que eu passar o quinhentíssimo, eu vou fazer a lista lá, igual eu fiz na do Trovadorismo e Humanismo. Então, eu vou pegar duas escolas literárias e fazer um questionário para vocês, tá bom? Então, obrigada e